Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Agradecer a presença de todos, lembrando que hoje nós estamos falando sobre o filme que entrará em cartaz no próximo dia 14, esperamos todos nos cinemas nesse dia, e a vida continua. Vamos fazer agradecimentos especiais à dona Nina Galves e o senhor Francisco Galves, do Centro Espírita União, amigos do Chico Xavier. Para quem não sabe, foi lá que Chico Xavier, através, logicamente, do mentor André Luiz, psicografou este livro. Lá em Santos, na casa, na casa deles, é que foi psicografado esse livro. Então, eles gentilmente estão aqui conosco hoje, depois também serão chamados pelo Oceano aqui para falar alguma coisa. Vamos agradecer também a presença da dona Júlia Nezu, primeira presidente da União de Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. E a palestra de hoje será com outro tema, porque o Oceano ele vai trazer para nós uma história do cinema. Breve, lógico, porque se fosse falar de todo o histórico do cinema, precisaríamos ficar dias e meses aqui juntas. Mas ele fez um compilado de alguns pontos principais para nos trazer gentilmente. O tema da palestra de hoje é o filme espírita que encanta os brasileiros. Oceano Vieira de Mello é pesquisador e documentarista espírita, produtor executivo do filme E a Vida Continua. Vamos aplaudir, por favor. Bom dia. Nossa, eu aqui nesse palco da Federação Espírita do Estado de São Paulo, acabei de ouvir as músicas que afloraram e educaram meus sentimentos do cinema, junto com o espiritismo. Eu sempre falei, falo, e o espiritismo e o cinema e a arte foram o norte para esta minha encarnação. Queria agradecer a esta casa que tanto bem faz ao público, ao povo de São Paulo, que ensina o espiritismo que nós tanto amamos, e berço de tantos nomes da nossa amada doutrina espírita do século XX. Agradecer a presença das senhoras, dos senhores, nossos confrades espíritas, simpatizantes, e dizer que nós preparamos essa palestra para este momento sobre cinema, sobre a arte sendo utilizada pela espiritualidade para levar o bom e o belo para as pessoas.
nós preparamos uma palestra com vários filmes que já falavam de espiritualidade. Mas lá atrás, o codificador, este extraordinário Allan Kardec, a quem tanto devemos e amamos, já previa que a arte seria utilizada para divulgar as coisas boas da vida. Nós vamos ver a primeira tela, em que o codificador, em obras póstumas, o Espiritismo abre a arte em um campo novo, imenso e ainda inexplorado. Está lá, em obras póstumas, de 1889. Em seguida, o extraordinário Leon Denis. E eu peço, por favor, leiam Leon Denis. É a base, depois de Kardec, é a base do Espiritismo. As artes não sairão do corpo em que jazem, senão por meio de uma reação ao sentido das ideias espíritas, disse Leon Denis no início do século XX. Ele morreu, desencarnou em 1927, e ele já deixou essa frase. A tela seguinte é matematicamente certo dizer que, sem crença, as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Está lá um livrinho bem pequenininho de Espiritismo na arte, do filósofo francês espírita Leon Denis. Mas em seguida, o nosso amado Emmanuel, no extraordinário O Consolador, que eu considero como a continuação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. Olha que maravilha, 1941, o pai espiritual do nosso amado Chico Xavier já lança as bases, já nos diz através de sua obra, através das mãos abençoadas de Chico, que a arte seria utilizada para divulgar a nossa fé. Mas na página seguinte, é um texto relativamente longo, mas eu não poderia cortar nada desse texto. A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Ainda diz o benfeitor, formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, os jornais educativos nós já temos, as estações radiofônicas nós já temos, os centros de estudos nós já temos, os clubes do pensamento evangélico ainda não temos, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos novos corações. Emmanuel disse isso no primeiro livro que ele escreveu através da psicografia de Chico Xavier em 1938, no livro Emmanuel, no capítulo 35. Olha só o benfeitor já dizendo que o filme seria utilizado, Paulo, para
educar as pessoas. E no Evangelho de Jesus. Aí a gente vê que tinha que ter o filme espírita. A gente estava acostumado a assistir filmes que não falava conosco, que não dizia nada a respeito da nossa fé. Foram precisas algumas décadas para que isso acontecesse. O primeiro filme espírita surge em 1979, Joel, 23º andar, sobre aquela grande tragédia que aconteceu aqui em São Paulo, envolvendo uma jovem, Roquimar, mas através de uma psicografia de Chico Xavier, no livro São 6, a gente, um único capítulo do livro, uma única psicografia do Chico, é transformada no filme. É o primeiro filme espírita do mundo, 100% espírita. O filme foi exibido nos cinemas, formava-se filas, a minha geração é testemunha disso. O filme agora, recentemente, depois de um resgate dos arquivos da Cinemateca Brasileira, ele foi disponibilizado em DVD e passa na TV por assinatura como um filme normal. Veja bem, um filme espírita passando na TV normal, não é uma TV religiosa. Nós não pagamos para exibir o nosso filme lá. Pelo contrário, eles nos pagam para exibir o nosso filme, porque nós aprendemos, através de Kardec e Chico, que a gente não deve usar o proselitismo para convencer ninguém. Então, o nosso filme, ele retrata o fato, ele retrata a nossa fé de uma maneira segura, tranquila. Então, os filmes espíritas são exibidos hoje na televisão como se fosse filme normal, mas foram precisos algumas décadas para que acontecesse o segundo filme espírita. O Joel foi feito para cinema. Na época não tinha televisão por cabo, não tinha DVD. Ele foi feito para cinema e exibido no cinema. Mas com o avanço das tecnologias, os filmes foram feitos, e o segundo, espírita, por espíritas, roteirizado por espírita, o espiritismo de Kardec ao dia de hoje, que é um docudrama. A cinematografia o classifica como um docudrama porque ele tem narração e tem cenas dramáticas. Direção de Marcelo Taranto, com Ernei Giovenazzi, narração de Araci Balabadian, dois gigantes do cinema, do teatro, da televisão brasileira, emprestando o seu talento para narrar, para interpretar um filme espírita. No Brasil, essa pátria do Evangelho, não acontece isso. Atores famosos da televisão se orgulham de trabalhar no filme espírita, porque eles sabem que nós espíritas só divulgamos o bem. No a tela seguinte vocês verão que em 2005 foi realizado um documentário sobre Chico Xavier, com pessoas que conviveram com ele. Esse documentário, ele passou na televisão a cabo, está passando ainda, foi disponibilizado em DVD, e a gente faz uma estimativa de 280 mil pessoas viram esse filme na televisão a cabo e no DVD. Documentário geralmente não passa no cinema, a não ser aqueles documentários bem específicos, Raul Seixas, Tom Jobim, os documentários do Coutinho, que é o maior documentarista brasileiro. Na tela seguinte nós vamos ver aí em 2007 Euripides Bassanufo, educador e médico.
Eu queria só dizer para vocês o seguinte: são filmes espíritas que existem, assim como 95% dos filmes que são realizados em todo o mundo não vão para o cinema, nunca serão exibidos no cinema, a não ser uma mostra cultural, cinematográfica, aí eles são exibidos no cinema, mas 95% dos filmes, seja americano, seja europeu, seja asiático, ele nunca vai para o cinema, ele é feito para a TV por assinatura, feito para DVD, assim como os filmes espíritas. Em 2007, eu digo Massa Bufo, 170 mil pessoas já viram esse filme na TV a cabo e no DVD. Na tela seguinte, Divaldo Franco, humanista e médium espírita, que nós tivemos a honra de apresentar aqui, com a presença do Divaldo, nosso querido Divaldo Franco, que tanto faz pelo espiritismo no mundo. Ele nos deu a chance de, durante 3 anos, acompanhar ele em algumas cidades. Nós realizamos um documentário sobre o Divaldo e também está sendo exibido na TV a cabo. É um filme totalmente espírita. Na tela seguinte, 2008, Bezerra de Menezes, aí sim volta o filme espírita ao cinema. Alguns idealistas de Fortaleza, a quem nós também devemos muito, realizaram a biografia do Bezerra e eles conseguiram um feito extraordinário. Primeiro, levar 508 mil pessoas ao cinema, tirar 508 mil pessoas de suas casas para ver uma biografia de um espírita, de um político brasileiro, aquele que unificou o nosso movimento no final do século XIX, Bezerra de Menezes. Na TV por assinatura e na TV aberta, ele teve um desempenho razoável, porque ele foi exibido na TV aberta às 2 horas da manhã. A emissora que comprou os direitos achou que deveria talvez competir com nossos irmãos evangélicos. Não era essa a ideia. Em seguida, em 2010, nós temos o Chico Xavier do filme, o Daniel Filho, aí sim, o primeiro diretor não espírita a fazer um filme espírita. É a arte sendo utilizada para que nomes espíritas, ideias espíritas fossem colocadas à disposição do povo. Olha a quantidade de pessoas que foram ver Chico Xavier. Na época, o IBGE dizia que nós éramos 2.800.000. Estranho, 3.400.000 pessoas foram ver Chico Xavier no cinema. No DVD e no Blu-ray, 700.000 pessoas. No pay-per-view, na TV por assinatura e na TV aberta, quando foi exibido esse filme, 30 milhões viram a história de Chico Xavier. A gente que é divulgado do espírito através do livro, através do rádio, através das palestras, a gente pensa em alguns milhares. Quando chega na televisão, logicamente tem que ter um filme, aí você chega nos milhões. No ano seguinte, veja bem, 2010, nosso lar, 4 milhões. Gente, isso é um país. Tem país da Europa que não tem essa quantidade de gente. 65 milhões é a previsão do Wagner de Assis. Eu estive com ele e falei: Wagner, quantos telespectadores vocês estão esperando quando a Globo exibir o nosso lar? Ele me disse: por baixo, 45 milhões a 50 milhões. Então a gente fez uma estimativa aí de 60 milhões de pessoas irão assistir ou já assistiram, ou seja, desde 2010 até quando o filme passar na TV Globo em fevereiro, 65 milhões. Isso mostra que nós espíritas queremos ver filme espírita, nós queremos assistir aquilo
que nós amamos, que é a arte e o espiritismo, e não mais empurrar para nós aquelas histórias que não tem nada a ver conosco. Nós gostamos do cinema, nós gostamos de Bergman, de Fellini, de Visconti, de Spielberg, de Scorsese, mas nós também queremos ver a nossa arte, as nossas histórias. Na tela seguinte, nós tivemos aí as cartas psicografadas por Chico Xavier, um documentário extraordinário realizado por uma documentarista não espírita, Cristiana Brumbach. Vocês devem notar que o documentário não tem carreira no cinema. Ele foi exibido apenas em DVD e provavelmente na TV a cabo, logicamente. Agora, voltando 2 telas até o Chico Xavier, olha um detalhe extraordinário. Chico Xavier, 2010, nosso lar, a seguinte, 2010 e a seguinte, 2010. Nem Kennedy, nem Gandhi, nem Lincoln, nem Pasteur, ninguém, nem Freud, ninguém teve 3 filmes realizados no seu centenário. Só Chico Xavier, dona Nena. Gente, fazer cinema é muito complicado, dá trabalho, custa caro, demora, envolve uma quantidade enorme de pessoas. Aí o nosso Chico, no seu centenário, 3 filmes. Não tem ninguém na face da terra que foi biografado no seu centenário com 3 filmes. Isso sem contar a quantidade de livros. A tela seguinte, as mães de Chico Xavier, um trabalhão, aquela dor toda, mas as pessoas queriam ver filme espírita. 517 mil pessoas foram aos cinemas assistir a história daquelas mães, que a gente conhece muito bem através dos livros. E a tela seguinte, o filme dos Espíritos, realizado pelos nossos irmãos das Casas da Luiz, com um orçamento lá embaixo, mas o ideal na frente, esses corajosos irmãos que tanto fazem e que às vezes a gente não presta bem atenção a eles. Eles fizeram um filme e levaram 320 mil pessoas ao cinema. Sabe o que isso representa? Quando um filme nacional é feito, a média de público do cinema é de 20, 30 mil pessoas. Mesmo que seja um senhor diretor, aquele que vai para Cannes, que vai para Veneza, nos festivais, participa, divulga lá fora. Nós temos o maior carinho e respeito por esses diretores. Eles não conseguem sair de 30, no máximo 50 mil pessoas, a não ser um filme que a Globo se engaja e divulga toda hora, aí eles fazem alguns milhões. Mas olha só, 320 mil pessoas, isso é 10 vezes mais a média de bilheteria do cinema brasileiro, Paulo. Por isso que nós esperamos que o nosso filme chegue a uma quantia razoável, pelo menos de 500 mil pessoas, 500 mil ingressos. Se nós conseguirmos 500 mil ingressos, nós estamos na Globo. Aí nós não vamos divulgar o filme para 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas, vamos divulgar para 20, 30 mil pessoas. Eu gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, comparecerem às salas de cinema a primeira semana, que é a semana que vem, sexta, sábado e domingo, porque são esses 3 dias da primeira semana que determinam se o filme continua em cartaz, se o filme será um sucesso ou não. Senão a gente não está na Globo, senão a gente não alcança aquele ideal
e o Paulo e eu vestimos, né, Paulo, aquela camisa que a gente fez questão. Não fizemos esse filme para ganhar dinheiro, foi para divulgar a nossa doutrina, para devolver um pouquinho do que ela nos deu durante essa encarnação. Então a gente pede encarecidamente que vocês compareçam na próxima sexta-feira e se utilize de uma mania que nós cinéfilos temos. Transforme o E a Vida Continua no filme cult. O que é um filme cult? É quando você assiste a primeira vez, gosta do filme, mas não entendeu algumas coisas. Assista uma segunda vez. Vocês irão ver um outro filme. Vocês irão ver cenas que não perceberam na primeira vez. E esse, posso garantir para vocês que ele está cheio de cenas que eu nunca vi na história do cinema, porque ele só é permitido num filme espírita. Eu falei para o Paulo, nosso filme tem 8 cenas que o cinema jamais ousou fazer. Nem Ingmar Bergman, nem Fellini, nem Visconti imaginou essa cena. E é isso que ganha Festival do Cannes, Festival de Beleza. É uma cena nova, possível colocada no filme. O filme do Paulo Figueiredo tem 8 cenas que o cinema jamais usou. Veja bem que em 1946, claro que houve filmes antes, mas eram aqueles filmes com imagens grotescas, utilizando-se de espíritos, nossos irmãos menos evoluídos, para ridicularizá-los. Esse grande filme, A Felicidade Não Se Compra, é de um grande diretor, dos maiores do século XX, Frank Capra, de 1946. Mas em 1950, nós tínhamos um pesquisador extraordinário, o casal Gauss aqui conheceu ele, César Bornier. Esse César Bornier tinha uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ele filmou Chico Xavier em 1950, na inauguração do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Naquela época, os filmes eram captada a imagem, depois o áudio era colocado em estúdio. Então não tinha áudio. E nós descobrimos esse filme numa gentileza, uma bondade da professora Suzuki Hatsumi, a grande pesquisadora auxiliar, o doutor Hernando Guimarães Andrade, e ela teve a caridade de doar esse filme para que nós cuidássemos dele e distribuísse para a comunidade, para os pesquisadores. Através desse filme, nós vemos pela primeira vez o Chico Xavier em movimento, mas ele não tinha áudio. Era um filme simplesmente filmado em 1951 com uma câmera de 16mm. Aí vem o drama. O que colocar para mostrar Chico Xavier psicografando no Luiz Gonzaga no dia da inauguração do Luiz Gonzaga, em 2 de abril de 1950? Foi um grande problema, mas aí eu lembrei que um homem na história humana fazia música pensando em Deus. Johann Sebastian Bach combinou.
Esse é um filme de curta-metragem, realizado por César Bournier, e no ano de 50, e 51 e 55, o Lauro Michelin vai até Pedro Leopoldo e também filma Chico. Logicamente, nós temos tantos filmes espíritas ou com ideias espíritas que não dá para mostrar em uma hora. Mas eu gostaria de mostrar para vocês a primeira vez que o cinema filma Chico Xavier com a voz dele. Após ele receber uma mensagem de Emmanuel, a Comunhão Espírita Cristã, em 1968, o Chico lê e a gente toma conhecimento de como é a voz do grande médium. Auxiliarás por amor, auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade, e dos que te induzem a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em produto dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade com que te agasalharam no coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste a teu pai pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros, e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete as raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos clamou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que a bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás os que te rodeiam, irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação que dificulta o caminho serve sem alarde e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade, com a força do tempo, é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, esse, nas trevas da morte, o sol das nações, em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emmanuel.
nós vemos aí o filme, na época era filme, não tinha vídeo, sendo utilizado pelo benfeitor Emmanuel para mostrar à humanidade a voz do Chico lendo pela primeira vez para o público. Esse filme foi utilizado na época pela TV Tupi, uma mensagem auxiliar artes por amor. Em 1978, um filme que ninguém das últimas duas gerações conseguiu ver, mas eu vi no cinema. Um filme que a gente sabe o que aconteceu e que ele foi exibido, foi feito para a televisão nos Estados Unidos, mas ele encantou tantos pesquisadores, os cientistas, que em alguns países, como o Brasil, ele foi exibido no cinema. Beyond and Back, Vida Depois da Morte. Esse filme é o primeiro filme realizado por pesquisadores, por cientistas, baseados. Todas as histórias do filme são baseadas talvez nos três maiores pesquisadores dos anos 70 e 80 sobre vida depois da morte, reencarnação e mediunidade. Três pilares da nossa doutrina espírita. Cientistas: Ian Stevenson, Banerjee e Elizabeth Kubler-Ross. Esses três cientistas, cada um em sua área, abalaram o mundo acadêmico, abalaram o mundo científico com as comprovações sobre a existência da vida depois da morte, sobre a reencarnação e sobre a experiência quase-morte. Exatamente tudo que está na obra de André Luiz. O filme, a qualidade dele não é uma qualidade excepcional de imagem, mas nós conseguimos uma cópia com um fornecedor de Chicago e colocamos legenda dele. Vocês vão perceber que tem um livrinho, de vez em quando aparece um livro. Nós colocamos um livro e uma pessoa, quando você assiste esse filme, quando aparece o livro, se você apertar o controle remoto do filme, o filme para e um kardecista vai lá com o Américo Sucena, todo mundo conhece o nosso querido Américo. Ele fala assim: essa cena está no livro tal do André Luiz. Aí daqui a pouco o filme rola novamente, se apareceu o livrinho, você aperta o controle remoto, essa cena está no livro da Ivone do Amaral Pereira. Ou seja, a ciência comprovando tudo aquilo que está na obra kardeciana através de Chico e de Ivone. Vida depois da morte. Desses filmes é o mais comprido, ele dura 7 dias, mas tem uma história extraordinária. É exatamente, Paulo, que está no nosso filme, e a vida continua. Estranho, né? Um filme de 78 utilizava o assunto, né? E a vida continua. Por favor. There are human beings here in this hallowed ground. Their earthly bodies long since turned to dust. But what about their souls, their minds? Are they here too? You are about to see one of the most extraordinary films of our time. A movie that dares to investigate the possibility of life after death. Everything you will see is based on the scientific studies of parapsychologists and doctors, as well as on the testimony of real people who were pronounced dead, yet miraculously recovered, and lived to tell of their incredible journey. His heart stopped. I think the ambulance is too late. Everything went black and silent. Suddenly I felt as if somehow
I had pushed out of my own body and started to float upward above them. I could see the nurse directly by me. And I knew he was dead. Then it was a blinding light. It began to envelop me. I was there, in limbo, someplace between life and death. It was beautiful. So peaceful, I didn't want to come there. After the X-ray room, the next thing I remember was waking up in a small room and seeing a lamp burning on an end table. All I could think of was the train. I had to make the train. I jumped out of bed and looked around for the uniform. Then I happened to look back toward the bed. Someone else was in it. The same bed I just got out of. How did he get there? I was just in that bed a minute ago. Then in the dim light, I saw the gray skin of his arm, a lifeless hand. Whoever it was, he was dead. There was a fraternity ring on one of the fingers exactly like mine. My head began to spin. What was going on here? Was that me? Was I lying dead in that bed? It must have been a nightmare, or maybe it was the sedatives they'd given me. I prayed I was hallucinating. I ran to the door and looked back again, but he was still there. It couldn't be my body. Was I going crazy? I hurried out into the hall, and Orderly was coming right at me. I hollered at him. Hey, look out, Order! Seemed to go right through me. What's happening here? Then, I found myself in darkness. Where was the hospital? Where was I? I was floating through the air of a town. And then another moment later, I was on a city street. I just wanted to know if I could feel something, anything. I reached out my hand to touch the telephone pole, but my hand couldn't make contact with it. That body on the bed back at the base hospital was mine. Somehow, we become detached. I had to get back to it. Hey. I raced through the halls of the hospital, trying to find that little room. Wait. No one seemed to see me. Doctor! Finally, I found my room. And there was the body. Could it really be mine? I tried to pull off the sheet, but I couldn't grab it. I had no substance, it was true. I was dead. Is this what death is? Without warning, the room began to fill with light. There was no word to describe the brilliance that intense. But it wasn't just light, it was a feeling of warmth, of love, completely overwhelming me. I wanted to lose myself in it forever. Then I was squeezing through the cramped, warm tunnel. Someone reached in and gently pulled me. After that, my whole life flashed before me. More than that, really, I was reliving every moment of it. Every sight, every smell, every sound. Seeing, feeling it. Then the light seemed to speak to me, but I heard my voice. It said I was in the presence of the Son of God, and it was asking me what I had done with my time on earth. All of a sudden, I knew everything I'd ever done was meaningless. I knew now I was dying, and I wanted more of a chance. I pleaded that I was too young to die yet. Then the voice said that no one is too young to die.
and I found myself in a room with some futuristic lab equipment and lasers and computer banks, and this was 20 years before they were even invented. I was in another time. Suddenly, I was shot out of that unearthly room and into space. I could see a city, not of steel and glass, but a city made of light. The buildings, the streets, everything was constructed of light. You can check for yourself, Doctor. I swear I heard him. He's breathing. But he was dead. You checked him. We both checked him. He's been dead for 9 minutes. A few weeks later, they were ready to discharge me from the hospital. All I could think of was what I'd experienced. I was confused, troubled. I couldn't wait to be alone in that room so I could have a look at the chart. And there it was, in print. It was official. Private Paul Kelly died December 20th, 1943. Vemos aí uma pesquisa científica sendo materializada no filme. Pessoas que logicamente não conhecem o espiritismo, não conheciam a obra de André Luiz, mas todas essas cenas estão na obra de André Luiz. 2 anos depois surge o primeiro filme espírita, Joelma. Vamos ver um minuto e meio de Joelma, relembrar Leri Cunha, diretor, hoje espírita, na época não era, mas hoje ele é espírita, que é um fato novo, né? As pessoas se envolvem com alguma coisa no espiritismo e acabam se tornando espírita por conta própria. Certamente ninguém pediu para ela entrar no espiritismo. Ela decidiu, é assim que aprendemos no espiritismo. Eu conheço aquela moça. A Regina trabalhou comigo. Por que eu tenho essa permissão e ela está assim? Ela tem vontade de avisar os seus. No curso de aprendizado no educandário humano, existem vários graus. E você já passou por muitos deles. Ela ainda não. Mas chegará a sua vez. Ela está sendo preparada. Vamos, minha filha. E assim, querida mãezinha, evitando que a senhora tivesse emoções que poderiam ser de consequências mais graves, cumpri essa missão. Querida mãezinha, peço a Jesus nos abençoe. Não como estava ausente, a senhora se recorda que antes daquele dia, a prova eu faltei ao serviço para aguardar o acesso aos estudos universitários. Não poderia me mobilizar aqui, pois tanto trabalho e estudo me chamam. Pensar sem rir. Tenho coragem de ver a muita gente que está envelhecendo. Tenho vivido de fundo por toda parte. Muitos caíram em desânimo e já não sabem caminhar. Outros se distanciaram de dever e paralisaram as mãos. Quando não ganharam o coração no próprio peito, mensagem de paz e de amor. De muito planejamento e fé, em mundo espiritual, para todos aqueles que aspiram a receber notícias da verdade. A verdade que integra nas 2 vidas. A vida que vivemos no mundo e aquela outra que continuamos no plano das realizações maiores. E se compreendem uma vida só. Mas acompanhe os passos. Eu não preciso dizer que sei de todas as provas.
Vemos aí, interessante, né? O primeiro filme espírita do mundo tem Chico Xavier como um dos atores principais. É a espiritualidade agindo para não dar muita explicação, né? Amor além da vida. Pela primeira vez nós vemos como que é o umbral do cinema americano. Vamos ver? Robin Williams, a gente não quis mostrar aquela cena bonita, maravilhosa, mas um umbral bem construído, é verdade. O marido visitando a mulher suicida. Uma notícia de bomba. Minha mão esquerda. Vemos aí. E agora um filme que todos nós amamos, Minha Vida na Outra Vida. Um filme realizado por pessoas que não conhecem o Espiritismo, nunca ouviram falar em Allan Kardec. A personagem Penny Cockwell, nós nos encontramos há 4 anos atrás, logo depois do filme. Ela não sabia que nós existíamos. Quando eu disse para ela que aqui no Brasil nós éramos 30 milhões de simpatizantes e pessoas que acreditavam na reencarnação, ela ficou assustada. Então veja bem, os atores, os condutores, a própria personagem do filme não são espíritas, mas não tem nenhum filme igual ao Minha Vida na Outra Vida. É a prova da reencarnação. Olha só, é o último desses filmes que nós vamos exibir, gente. O que foi? Eu escrevi 14 cartas para famílias com sobrenome O'Neill na área de Galahad. Nenhuma sabe nada sobre Mary. Contou a ela sobre seus sonhos? Não. Mas disse que era importante que eu os encontrasse. Olha, mãe, eu não entendo. Você é a Jane ou é a Mary? Eu acredito que sou a reencarnação de Mary. Eu era Mary na outra vida e reencarnei como Jane. Como ela morreu? Eu não sei. Mas as lembranças estão mais fortes. Por quê? Segundo o livro do Dr. Garrison, os espíritos que reencarnam voltam para continuar evoluindo na Terra. Tenho certeza que tem a ver com as crianças. Mas eu não sei o que é. Minha Vida na Outra Vida. E agora, e a vida continua. Antes de a gente passar treino para vocês, eu queria chamar aqui uma pessoa que testemunhou o nosso amado Chico, psicografando esse livro, Dona Nena Galvez. Por favor, Dona Nena.
Dona Nina e o senhor Francisco Galves eram as pessoas que hospedavam o nosso Chico Xavier em sua residência aqui em São Paulo. Durante 40 anos fizeram isso. É uma das maiores amigas do Chico Xavier, Dona Nina. Bom dia. Realmente emocionada vendo a figura do nosso querido Chico. Não é tão fácil agora falar com vocês, mas como esta casa é uma casa do coração, porque foram nossos primeiros passos na doutrina espírita, e tendo conhecimento do respeito, da admiração que Chico tinha por este trabalho, por seus diretores, por todas as criaturas que por aqui passavam ao longo do dia, essa coragem não vai me faltar. Nós estamos lançando um novo livro, Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, e um DVD que conta toda a nossa história com o Chico. Mas, num dos capítulos deste livro, eu relatei, e agora quero dividir com vocês, assim ao vivo. Quando o Chico, sentindo-se bastante só, e agora ao ouvir a mensagem de Emmanuel, falando sobre a solidão dos momentos, muitas vezes, que todos passamos, e muito mais os médiuns também. Chico estava só, era aquele lapso entre Valdo Vieira e Chico Xavier. Valdo cansou e foi cuidar da sua vida. Chico ficou sozinho. Veio a São Paulo um dia e fala a Galves e a mim: Nena, vocês se importariam de descermos a serra para fazer a visita a uma amiga? Nós não sabíamos o que Chico estava pretendendo. Ao chegarmos à casa, era uma médium chamada Hilda. Chico disse: podemos nos reunir para uma prece? Ela disse: sem dúvida, Chico. Fizemos um círculo. Neste círculo foi colocado um come no canto da casa, da sala. Chico, entre Galves e eu, sentados numa cadeira, e a médium recostada numa poltrona. O come começou a levantar, levitava no ar e passava de um lado para o outro, entre Galves, Nena, e se detinha em Chico. Foi a primeira vez que ouvi a voz de André Luiz. Foi realmente belíssimo. André Luiz respondia a Chico através do pensamento e sentindo o sentimento dele de impossibilitado, talvez ele se sentia, de continuar a obra já bastante envelhecido e sozinho, a obra com o nosso André Luiz. André Luiz diz a ele: Chico, você não está só, nós estamos com você. Coragem, continue que nós estamos com você. A vida continua, continue trabalhando, Chico. Não sabíamos porque André Luiz respondia isso ao nosso amado médium. Subimos a serra, Chico em lágrimas, tranquilo, mas emocionado. Foi para Uberaba e depois de algum tempo vem para uma casa na praia que nós tínhamos no Imaré. E ali ele escreve grande parte do livro A Vida Continua. Chico, você não está só, mas precisava que o médium tivesse a coragem. Hoje nós vemos, com esta belíssima obra, agora, depois do livro, em filmes, dividindo com vocês um estímulo de coragem, com nós todos, de valentia, quando muita gente pensa que Chico era tão dócil que não tinha esse tipo de coragem.
Claro que às vezes ele precisava de um estímulo, de alguém que o amparasse, mas isso no mundo espiritual ele tinha constantemente. E é hoje que, lembrando disto, destas passagens que tivemos junto ao nosso amado Chico, que eu relato nesse DVD e nesse livro, Luz em Nossas Vidas, é que nós temos a certeza que a vida continua, vai clarear o caminho de muita gente encarnada, espírita ou não, porque é uma obra de consolo e de educação de almas, isto que é importante, educação de almas. Quando tanto no Brasil o brasileiro precisa de educação, e nós vamos ter uma obra como esta, e a vida continua, nós temos a certeza que ela vai passar deste número que o nosso Oceano falou, porque ela é uma obra para espíritas e não espíritas, de consolo e educação. É uma alegria ter convivido com Chico, e muito mais alegria ter vivido até agora, depois de tantos anos, podendo repartir com vocês experiências gloriosas que tivemos de educação espírita e de educação moral. Obrigada. Nós vamos agora exibir o trailer, que também eu sei que passou várias vezes aqui na Federação, e que é o mesmo, praticamente o mesmo trailer que a partir da semana passada também está passando a chamada. Nós temos o apoio desse filme da Rede Globo Televisão, na divulgação do filme. O livro E a Vida Continua está disponível na livraria. Para quem não conhece essa obra, é a 13ª obra da série A Vida no Mundo Espiritual, começada em 1944 com o Nosso Lar, e a última. Os espíritos devem saber por que foi feito o filme, com a primeira obra e a última obra. Talvez o cinema não esteja preparado para filmar aqueles livros extraordinários de revelações científicas trazidas do plano espiritual pelo benfeitor André Luiz. Então vamos ver o trailer do filme. Sexta-feira, viu, gente? Eu queria agora, por favor, chamar o meu companheiro Paulo Figueiredo
o diretor e roteirista do filme, a quem nós devemos essa obra, depois do Chico Xavier, depois de termos a licença do livro pela FEB, né, Paulo? E queria chamar a Amanda Costa, a Evelina Serpa, a atriz do filme, Luiz Pacelli, Ernesto Fantini, Luiz Carlos Félix, o vilão do filme marido da Ernesto, da Evelina, e a atriz mais do business, a nossa querida Ana Rosa, o quarto filme espírita que ela faz, quinto filme espírita que ela faz. Ela é espírita, ama o espiritismo como nós. É a nossa querida Ana Rosa, que está fazendo uma peça sobre Allan Kardec, dirigindo uma peça sobre o codificador no Rio, e dormiu pouco, mas falei para ela, você tem que pegar o avião às 7. Imagina, uma mulher geralmente demora muito tempo para se arrumar, aquela coisa toda, pegar um avião às 7 no Rio, mas está aqui conosco. É o ideal na frente de tudo, né, Ana? Eu queria, logicamente, passar o microfone para o Paulo. A Rosana ficou de vir, não veio, né, Rosana? E amanhã a gente vai ter uma coletiva de imprensa, a gente está dando início aqui a várias atividades com o filme, e só termina em Fortaleza na próxima sexta-feira. Paulo, o microfone é seu para você falar e passar aí depois para... Bom dia. Já é boa tarde? Não, ainda é bom dia. Eu acredito que todas essas pessoas que estão aqui ao meu lado devem ter alguma coisa de especial, porque quando nós estávamos organizando o elenco do filme, o elenco artístico, alguns nomes me foram trazidos, me foram apresentados. Isso é normal quando se vai fazer um filme. Para o papel tal, temos o ator A, o ator B, o ator C, etc. Por quê? Nem sempre aquele primeiro pode fazer, às vezes está ocupado com outro trabalho. Então, recorremos ao segundo nome e, eventualmente, até ao terceiro nome. Então, como eu disse, é um procedimento normal quando se faz um filme. Com este pessoal que está aqui, aconteceu um fato curioso, agradabilíssimo, maravilhoso. Era como se essa gente aqui já tivesse sido escalada, não fui eu que escolhi. Eu achava pretensiosamente que eu que estava escolhendo o elenco. Não, eu acho que o Luiz Carlos, o Pacelli, a Ana Rosa, a Amanda, sabe, eles vão fazer bobagem, eles já estavam escolhidos. Eu fui apenas a pessoa que confirmei isso, disse, você. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Até porque isso divide um pouco a responsabilidade, né? Pense um pouco nisso. Estou brincando. Foi uma coisa fantástica realizar esse filme. Apesar de todas as dificuldades materiais, as dificuldades que são decorrentes do próprio trabalho da gente. Nós estivemos envolvidos. Eu conheci o Oceano Vieira no ano de 2004. Algum tempo depois, começamos a falar em cinema, etc., mas em princípio não surgiu esse sonho. Dali a poucos meses, Oceano, vamos fazer esse filme e tal, sobre A Vida Continua? Se entusiasmou na hora. E eu que já tinha algum material planejado, esboçado, sobre o livro E a Vida Continua, para teatro, eu tinha um projeto que o próprio Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, chegou a me estimular a levá-lo adiante no início dos anos 70.
ao teatro, mas as dificuldades foram muito grandes, não foi possível realizar no teatro. Aí ele foi para a gaveta, que é o lugar onde as ideias repousam, dentro de uma gaveta. Agora, em 2004, retomamos e eu comecei a trabalhar na ideia, mas agora pensando em cinema. Nós estivemos envolvidos aí uns 4 anos, mais ou menos uns 4 anos envolvidos com esse projeto. Porque quando se faz um roteiro, especialmente se for baseado num livro, numa obra literária, é trabalhoso, é preciso fazer várias versões desse roteiro. A gente faz o primeiro tratamento, o segundo, o terceiro, vai modificando, vai tirando coisas, vai acrescentando, vai modificando, até que esteja num patamar satisfatório. Então vamos agora obter a aprovação. Obtivemos a aprovação da federação para realizar o filme. Aí começa-se aquele famoso trabalho de pré-produção, onde entra a escolha do elenco, né? Onde entra a escolha das locações, o pessoal técnico, o pessoal de produção, é um batalhão de gente, como disse o Oceano agora há pouco. Começamos a trabalhar na produção propriamente dita. Realizamos o filme com dificuldades. Quantas vezes nós estávamos com o elenco todo preparado, todo mundo lá, chove, começou a chover. Não pode fazer com chuva, não tem como fazer com chuva, então vamos esperar um pouco. Mas aí, de uma forma ou de outra, o tempo abria, melhorava e lá íamos nós fazendo as nossas cenas. As dificuldades foram sendo superadas uma a uma e alguns meses depois nós tínhamos o filme captado, ou seja, a imagem capturada, pronto, o filme. Aí começa a fase da pós-produção, que é uma coisa trabalhosa, e aquele moço que está sentado ali, o Daniel, é que trabalhou muito Ele trabalhou mais do que nós dois no filme. Sem dúvida, né? O sujeito que fica trancado numa salinha de 2x2, olhando para 2 telas ou 3 telas de computador, o sujeito tem que ser meio bicho grilo, ele não tem como, porque não tem janela, não tem acesso ao exterior, ele não sabe se é dia ou noite, ele está ali, editando o filme. Não, essa cena precisa trazer mais para cá, o som não está bom aqui, vamos corrigir, vamos fazer aquilo, aí vamos agregar a música, vamos fazer acontecer. Tá? Então a pós-produção também é outra etapa da história, como após, fica estranho dizer isso, depois da pós-produção, aí vem todo esse trabalho aqui feito pelo Oceano, que é o do lançamento do filme, a preparação, a divulgação, a publicidade, e vai por aí. Então, e fazer um filme ainda com toda a modernidade tecnológica, ainda é uma tarefa muito difícil, muito trabalhosa, que nós executamos com o maior carinho, com o maior prazer do mundo. Todos os dias foram de alegria, todos os dias foram de união, todos os dias foram de conversas sadias, construtivas, todo mundo muito feliz. E agora eu quero passar a palavra a uma moça que, durante aqueles meses todos, foi Evelina Serra. Amanda Acosta, por favor. Uma coisa que eu tenho cada vez mais certeza é que a personagem escolhe a gente. Eu acredito muito nisso. E eu acho que, de uma certa forma, a Evelina me escolheu, porque às vezes a gente quer tanto fazer uma personagem, já passei tanto por isso, eu quero pegar esse papel, porque, enfim, e acaba não acontecendo, aí de repente vem uma outra personagem e você fala, nossa, tá tudo certo, né? Eu tinha que viver essa personagem. Então, eu agradeço a Evelina, porque ela... Primeiro eu agradeço a Rosana Pena, o Oceano, o Paulo, por terem
confiado a Evelina a mim. E eu agradeço a Evelina por ter me levado a eles. Ela proporcionou esse encontro também. E por ter a oportunidade de conhecer mais, saber mais sobre o Espiritismo e ver que eu sou mais espírita do que eu imagino. A gente estava conversando, eu e o Luciano, tem muitas questões, eu acho que a gente sempre tem muitas questões, né? Mas, de uma certa forma, eu vi que eu vivo o Espiritismo e eu me identifiquei muito. Eu acho que, na verdade, todas as religiões falam a mesma coisa. O que, infelizmente, acontece é que muita gente interpreta de uma forma errada. Eu acho que o que está em jogo, o que as pessoas precisam aprender é o respeito. Se você tem respeito, tudo flui, você entende melhor. Aceitação, tolerância, né? Eu acho que isso a gente tem que aprender realmente a colocar em prática, né? Não adianta a gente só ler, enfim. Eu acho que o filme vai trazer conforto, até para quem não acredita, ou assim, enfim. Nem acredita, não teve contato, né? Não conhece. Mas eu acho que vai trazer muito conforto, até para quem não conhece o Espiritismo, enfim. Então a gente está aqui para mandar uma boa mensagem, né, para aquecer mais os corações, e foi feito com muito amor. Eu conheci esses atores incríveis que eu admiro, que, nossa, como pessoas, como profissionais, né? Então a Evelina me levou até eles. Então obrigada, Evelina, obrigada, Kiko, obrigada, André Luiz, obrigada a todos que... Enfim, nada. Agora, vamos ouvir esse cavalheiro que está ao meu lado, que durante aqueles meses foi o Ernesto Fantini, ao senhor Luiz Pacheco. Todos, já boa tarde, né? Pode ser, então, boa tarde. É muito interessante, tem uma frase do Eduardo, que o Ernesto Fantini disse, que não existem coincidências, existe uma forma de Deus brincar com a gente para não ter que explicar muitas coisas. Para vocês verem, coisa interessante, há uns 5, 6 anos atrás, eu fui convidado para fazer uma peça de teatro que chamava-se E a Vida Continua. E tinha me convidado para fazer o papel do Fantini. E não deu para fazer, porque eu estava fazendo uma novela, assim, aquelas coisas todas, não deu para fazer. Aí passa-se o tempo. Eu recebo o convite do Paulo para fazer esse papel. É uma coisa impressionante, alguma coisa tocou. Estava escalado já. Já estava escalado há muito tempo. Eu não tinha percebido quando ele foi esse papel. Então, e a emoção de termos trabalhado juntos com pessoas tão maravilhosas, né? Minhas amigas, meus amigos, foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu posso dizer em toda a minha vida. Foi um dos papéis mais lindos que eu acho que eu me dediquei. Muito obrigado a todos, muito obrigado por você. Obrigado, Luiz. Agora, esse moço que foi... Ele não é nada daquilo que aparece no papel, ele é completamente diferente. Luiz Carlos Félix viveu Caio Serra. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a vocês, a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de realizar esse trabalho.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Luciano. Obrigado a quem nos permitiu fazer. Obrigado, agradeço a Chico Xavier, agradeço a André Luiz por ter a oportunidade de entrar em contato com essa obra e aprender tanto com ela. Esse trabalho é, acima de tudo, um trabalho onde a gente se educa como ser humano, se educa como pessoas que vivem em sociedade, que se relacionam entre si dentro de núcleos familiares, núcleos de trabalho, a grande família, como a gente entende, que é a humanidade. Você sai daqui, viaja, atravessa o oceano, vai para um outro país, você encontra um outro ser humano que também pensa, tem sentimentos, faz escolhas e que também está em busca de conhecimento, está em busca de se conhecer e se educar na vida, entendendo a vida como ela pode ser. E esse trabalho é, acima de tudo, isso porque eu me eduquei ao fazer e a vida continua. Eu, ao estudar o livro, ao estudar outros livros que este me pediu, consequentemente, eu fui me educando, eu fui aprendendo a me relacionar, eu fui aprendendo valores que a gente conhece, mas quando a gente começa a perceber nessa perspectiva, como está colocada nesse livro, a gente consegue perceber um axioma que está dentro desse livro que é muito importante, que muitas vezes a gente esquece, mas que faz parte de nossa vida o tempo inteiro, que é a relação de causa e efeito. Tudo que vivemos hoje, agora, nesse momento, é o efeito de algo que foi feito atrás. E uma maneira de entender e de projetar o futuro, inclusive, é observar bem o que se faz agora, como se relaciona com as pessoas nesse momento. A gente vai ter uma pequena ideia de onde vamos estar daqui a um dia, a uma semana, a um mês, a um ano, ou no final de nossas vidas. Esse filme, ele fala disso, acima de tudo, mas fala também de respeito, fala também de perdão, fala de a gente aprender a perdoar, aprender a reconhecer que o outro erra, mas que ele também tem a oportunidade de corrigir os seus erros, né? E quantas vezes a gente errou? Todo mundo, não tem um que não erra. Quantas vezes a gente precisou corrigir os nossos erros? A vida continua. É para a gente continuar corrigindo os erros e se aprimorar, e se trabalhando. É uma eterna forja humana, e a gente está nesse processo. Hoje aqui é engraçado, Paulo, porque eu comecei a minha carreira no teatro e a minha primeira peça profissional que eu fiz era uma peça espírita. Foi o meu primeiro trabalho, uma peça espírita. E hoje o último trabalho que eu estou fazendo nesse momento com arte e a vida continua, que também é espírita. Então tudo começou lá atrás, teve um hiato aí no meio e de repente a gente se encontrou e eu retornei e retomei de novo os estudos. Já estava escalado. Eu já estava escalado, Paulo. É isso, gente, muito obrigado. Agora, essa moça profissional, fantástica, extraordinária, não precisaria nem dizer o nome dela, todos sabem, é a Rosa, pessoa que tem estado presente em todas as mídias, em todo tipo de teatro, nem se fala quantas vezes e há quanto tempo a Ana Rosa está fazendo, continua fazendo teatro baseado na doutrina espírita. E cinema também, todos esses grandes filmes aí, está lá a Ana Rosa, sempre brilhando, sempre fazendo muito bem, em papéis completamente diferentes, sempre brilhando. No nosso filme tivemos a honra de vê-la também. Por favor, Ana.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma delícia estar aqui, aurindo dessas energias, dessas vibrações maravilhosas na Federação, e que eu trago do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Joana de Ângeles, que é o centro que eu frequento, lembranças da diretoria para todos vocês aqui, para todos nós aqui. Em segundo lugar, quando o Paulo falou que não é a gente que escala, eu vou contar um detalhezinho que eu não sei se o Paulo lembra. Eu estava gravando uma novela na Globo e recebi um telefonema do Paulo com quem eu não falava um bom tempo, e o Paulo me disse assim: Ana, eu estou fazendo filme e eu tive um problema, tinha uma atriz que tinha sido escalada, eu não me lembro o que aconteceu, se ela ficou doente, e eu lembrei de você na hora, você faria isso pra gente? Aí o Paulo me explicou maiores detalhes e tal, e eu prontamente atendi, por se tratar dessa obra e também por se tratar do Paulo, que é um colega querido, que nós nos conhecemos no tempo da TV Tupi, né, Paulo? Nos idos de 1960, então prontamente eu atendi. Então, só para lembrar que eles lá já tinham me escalado, eles ainda não sabiam disso. Com certeza, com certeza. E por último, eu gostaria de lembrar também ao Oceano que eu fiz o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, Nosso Lar, o Filme dos Espíritos e A Vida Continua. Eu não disse? Eu entrei no Guinness Book em 1967 como a atriz que mais participou de telenovelas. Então agora eu vou pleitear entrar como atriz que vai assistir os espíritos. É só isso. Assistam o filme. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, como eu também, porque eu ainda não assisti. Vai ser uma surpresa para mim também. Espero que você Muito bem. Eu quero registrar a presença também. As pessoas às vezes não pensam muito nisso, mas as figuras de bastidores, aquelas cujos rostos não aparecem na tela, mas que trabalham às vezes muito mais do que aqueles que estão aparecendo ali, em termos de intensidade de trabalho, de preocupação e tudo mais. Temos aqui a Sônia Massaioli de Mello, filha do Oceano, uma das produtoras, funcionou como produtora também do filme. A todas as pessoas que nós, muito obrigado, a todas as pessoas que nós, que de alguma forma tiveram relação com o filme, seja em que cargo, em que função, das mais humildes, as mais simples, até as maiores, as mais fundas, a todos esses a gente agradece de coração, porque houve uma colaboração, uma sintonia que não se encontra normalmente por aí. Muito obrigado a todos vocês e eu devolvo a palavra ao Oceano. Muito obrigado. Eu queria deixar de agradecer mais uma vez a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que está nos apoiando, a Federação Espírita Brasileira, que está nos apoiando, a Sociedade as USES, a Sociedade das Entidades Espíritas do Estado de São Paulo, que está nos apoiando, a Rádio Boa Nova, enfim, um filme espírita de Chico Xavier, unindo todos os corações espíritas em São Paulo e no Brasil. Muito obrigado. Agora vamos para o encerramento da prova. Muito obrigado. Maravilha, né? Nós aqui temos que agradecer. Agradecemos muito a você, Oceano Vieira de Mello, por essa belíssima palestra que nos esclareceu. Nós conseguimos perceber com essa palestra que o Espiritismo é realmente aquilo que vem na codificação. Faz parte da natureza humana. Por isso ele abraçará todos os credos
religiões, ele abre fronteiras para todos os locais, abraça a todos sem distinção. E os filmes nos fazem realmente, mostram isso para nós. A Federação Espírita do Estado de São Paulo apoia o teatro, que nós já tivemos aqui na casa, apoia o cinema, apoia todas as formas de que nós temos a nosso favor, de podermos ter um pouco mais de conhecimento sobre o Espiritismo. Vamos aplaudir e agradecer novamente ao Paulo Figueiredo, a mãe, Nós queremos fazer também um agradecimento especial à Rede Fraternidade e à Rede Amigo Espírita, que transmitiram, estão aí, quase que nos bastidores, transmitindo via web para o Brasil e diversos países aqui direto ao vivo. Então nós também vamos fazer parte de um filme do futuro, como nós vimos aqui, né? Os filmes vão ficando para o futuro, para a posteridade. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.